a paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus, a igreja já me conhece, né? Já nos conhece, já viemos aqui algumas vezes. Mas eu sou a missionária Selma, como já foi dito, fazemos parte da Igreja Evangélica Palavra de Vida do pastor Ronaldo. Louvado seja Deus. Essa igreja, aproveitando esse encontro de pé, abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 4, onde o Senhor fala ao meu e ao teu coração. Louvado seja Deus. Enquanto a igreja procura, eu vou estar fazendo uma breve oração. 1 Samuel, capítulo 4. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus Cristo, eu invoco a Tua presença neste momento, mais uma vez, Senhor amado. Ó Deus e meu Pai amado, eu te peço, suplico o Teu perdão, Senhor, por qualquer coisa que temos feito que não tem Te agradado. Meu Deus e meu Pai, assim como o Senhor já falou através dos louvores, continua falando através da Tua palavra, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, não aquilo que eu queira falar ou que o Teu povo queira ouvir, Senhor, mas aquilo que Tu tens preparado para os nossos corações, que todos nós diminua, Seu cresça e apareça em nosso meio. Meu Deus, abre os canal do entendimento, Senhor, abre os canal da revelação, meu Senhor amado, me use e me capacita conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Pai, eu sou pequena, menor da casa de Jessé, eu sou apenas um vaso, um instrumento em Tuas mãos, qual o Senhor possa usar, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Sem Ti, Deus, eu nada sou, eu nada posso, Senhor. Fica à vontade em nosso meio, em nome de Jesus, e fala conosco. Amém. Amém, igreja? 1 Samuel, capítulo 4. Tem por aqui o tema, o título, né? Guerra contra os filisteus. Os filisteus vencem os israelitas. Louvado seja Deus. E o tema para essa palavra que Deus me deu é: renove sempre a sua comunhão com o Senhor. Amém, igreja? Versículo 1 a seguir diz assim: E veio a palavra do Senhor, aleluia, perdão, e veio a palavra de Samuel a todo Israel, e saiu ao encontro a peleja aos filisteus, e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeca, e os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel, e estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens, e tornando o povo ao arraial, dissera aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Pregamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Louvado seja Deus. Até a igreja, depois a gente lê mais um pouquinho. Pode se assentar glorificando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Peço um minuto que ventilador, em nome de Jesus. Que senão eu vou começar a espirrar, que a igreja apresenta com Covid. Eu tenho sinusite alérgica, asma alérgica, rinite alérgica, não dá não. Glória a Jesus. Igreja, neste mesmo livro de Samuel, de 1 Samuel, no capítulo 1, a Bíblia vai me dizer que tinha uma mulher por nome Ana, a qual era estéril, não poderia gerar. Essa mulher, ela vai de ano em ano junto com o seu marido, e a outra mulher do seu marido, louvado seja Deus, Elcana, e ali vai Penina, Ana e Elcana, e os filhos de Elcana, de ano em ano a Siló, a sacrificar e adorar ao Senhor. E Ana,
pecado, ela entregaria a serviço do Senhor, entregaria nas mãos do Senhor por toda a sua vida. E a Bíblia nos diz que o Senhor se lembra de Ana e ali abre a sua madre e nasce então sonhado Samuel. E a Bíblia nos diz que Samuel, após o desmame, é deixado ali ao serviço do Senhor, sendo criado pelo sacerdote, aleluia, Eli. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia nos diz que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, assim como todo o povo de Israel, estava constantemente em pecado, pecando contra o Senhor, desagradando ao Senhor. Louvado seja Deus, mas, aleluia, o profeta Eli não corrigia os seus filhos. Então o Senhor, aleluia, louvado seja Deus, no capítulo 2, o Senhor envia um mensageiro para ir até o profeta Eli dizer que viria juízo sobre a sua casa e que os dois filhos, aleluia, de Eli morreriam no mesmo dia. E a Bíblia vai nos dizer, louvado seja Deus, no capítulo 3, que o Senhor chama Samuel pela primeira vez, mas, aleluia, naquela época era escassez, ouvir a voz do Senhor. Não era sempre que se ouvia, não é como os dias de hoje, que estão no tempo da graça. Louvado seja Deus. Mas ali o Senhor chama Samuel ainda sendo um menino, e Samuel ainda não entendia a voz do Senhor. E ele pensa que era o profeta, aleluia, ali que estava chamando. E ele vai ali por 3 vezes até o profeta ali. Louvado seja Deus, o sacerdote ali diz que não é ele que estava chamando, que manda ele se deitar. Mas quando na terceira vez o sacerdote ali entendeu que era o Senhor chamando a Samuel, e ele instrui então Samuel ali dizendo: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E ali o Senhor então começa a falar com Samuel. Louvado seja Deus. E ali Samuel ele deita, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pela manhã ele se levanta e fica calado. Ele teme em falar o que o Senhor havia dito para o sacerdote. Mas o sacerdote pede, implora que ele fale tudo quanto o Senhor havia lhe dito. Louvado seja Deus. Então ele começa a falar, louvado seja Deus, que viria o juízo sobre a sua casa. E ali o sacerdote ele entende que é o Senhor e que ele não poderia fazer nada contra a decisão do Senhor. Claro que era uma notícia triste, mas ele sabia que o Senhor já havia tomado a sua decisão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí a Bíblia vai nos dizer, igreja, no capítulo 4, que os filisteus se levanta contra o povo de Israel. E ali vai o povo de Israel que já estava constantemente em pecado, em idolatria, estava com o coração longe do Senhor. Aquele povo vai àquela peleja sem orar, sem clamar ao Senhor, sem pedir a direção do Senhor. Nós vamos ver aqui então a história de Israel, quando o povo enfrentava batalhas, dificuldade, o povo para vencer, eles precisavam
está salvo. Ou seja, eu não posso te salvar, você não pode te salvar. A salvação é gratuita, mas é individual. Cada um é responsável em buscar a sua própria salvação. Louvado seja Deus. Quem sabe o profeta, o sacerdote Eli, ele estava, aleluia, com a sua vida diante de Deus, apesar de não ter corrigido os seus filhos. Ele pode ter sido salvo, mas os seus filhos não foram
Antes da arca ser introduzida, tinha morrido 4.000 homens. E agora com a arca do Senhor, haja de fruto. 30.000 homens. Louvado seja Deus. Isso mostra o quanto o povo estava longe do Senhor. Isso mostra o quanto o povo estava com seu coração distante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não é aquilo que representa, mas é a presença que faz a diferença. A arte estava representando, mas a presença do Senhor estava no meio deles. Louvado seja Deus. Ou seja, não basta ser representante de Cristo. Precisamos estar cheios de Deus. Precisamos estar cheios da presença do Espírito Santo. É a presença da Shuia da raça. Aleluia. É a presença que faz a diferença. É a presença que traz a salvação. É a presença que traz o livramento. É a presença que traz a vitória. É a presença de Deus, igreja, que vai nos levar até os céus. Meu Pai. Presença. Aleluia, Jesus. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos diz, igreja, que agora o povo é o enorme 30.000 homens. E agora, louvado de Deus, a arca do Senhor é tomada. E ao fim e Finéas são mortos. Agora se cumpre a palavra que foi dita no capítulo 2. Louvado seja Deus, que os 2 filhos de Eli morreriam ao mesmo tempo. Agora morre, louvado seja Deus, os filhos de Eli, e a arca do Senhor é tomada. Agora o povo pensa, eles que o Senhor havia abandonado. Mas na verdade o Senhor não abandona ninguém. É nós que o abandonamos. Somos nós que criamos barreiras de pecado entre nós e o Senhor, igreja. Deus jamais abandona os seus. Mas sabe o que acontece? Quando o homem cai no pecado, quando o homem se corrompe, ele cria uma barreira que impede do Senhor chegar até ele. Porque o Senhor não habita em templo sujo. O Senhor não habita onde há pecado. Mas o Senhor vem habitar na minha tua vida. É necessário estarmos santos, limpos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. É necessário estarmos buscando constantemente a presença do Senhor. É necessário estarmos em santidade. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Dessa forma. Deus já estava no meio do seu povo, porque o povo estava no pecado. O povo havia se corrompido. O povo estava com o coração distante do Senhor. O povo estava em idolatria. Aqui nós já vimos que o povo, ao trazer a arca, sem convocar o Senhor, sem clamar o Senhor, nós já vimos aqui que o povo estava idolatrando a arca e não buscando a presença do Senhor. Louvado seja Deus, a Bíblia vai nos
Verdade. De nada vale. A Bíblia já disse, aleluia, que adiantou me ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O mais importante em nossas vidas é, aleluia, a presença de Deus em nossas vidas e o nosso nome escrito no livro da vida. É melhor passar aqui na terra algumas provas, algumas lutas, alguma dificuldade, mas está cheio da presença de Deus, porque passou uma vida de ganância, de riqueza financeira, aleluia,
obras, a voltar ao primeiro amor. Aleluia, louvado essas instruções ainda se adequam à minha oração. Essas instruções servem para mim e para o time, de constantemente nos arrepender, porque nós somos falhos, igreja. Nós somos pecadores e precisamos todos os dias nos arrepender dos nossos pecados, confessar perante o Senhor, deixar as práticas pecaminosas. Louvado seja Deus, não tem como dizer eu não peco. Aleluia. Glória a Jesus. Não tem como alguém dizer eu não peco. Se dizer isso já é mentiroso, já está pecando. Todos nós somos falhos e pecadores. A Bíblia diz que o pecado faz parte da nossa natureza humana, mas isso não é desculpa para continuarmos no pecado. Nós podemos optar se resistimos ao pecado ou se pecamos. Nós podemos optar e pedir a Deus a sua ajuda para que nós viemos viver uma vida de santidade. É difícil, mas não é impossível, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Assim como Samuel, aleluia, colocou o povo em arrependimento e buscar a presença do Senhor. O Senhor coloca-me a ti a cada dia nos arrepender e nos voltar para o Senhor. Aí o versículo 4 vai dizer assim: então os filhos de Israel tiraram dentre si os galinhos e os restaurantes e serviram só o Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel e orai por nós ao Senhor. Aí sabe o que eu acho interessante? Louvado seja Deus que o profeta convocou o povo ao arrependimento e deixar essas práticas pecaminosas. O povo obedeceu, mas nos dias de hoje não está falando o homem não está lendo. Aí eu entro na igreja de um jeito e quer permanecer do mesmo jeito. Aí a Bíblia diz que eu já venho começar, mas não diz para permanecer começar. Nós temos que vir começar, nós precisamos ter mudança. Precisamos ter mudança de caráter, mudança de comportamento, mudança de atitude, mudar as nossas vestes, mudar as nossas falas, mudar onde pisamos as plantas dos nossos pés. Precisamos dar lugar ao Espírito Santo para nos moldar conforme o querer e a vontade do Senhor, e não permanecer o velho homem. O velho homem tem que morrer
Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Assim como o Senhor